fazia as revisões. Com que frequência você fazia as revisões das matérias que já tinha visto, né? Eu acho que tu falou que foi todo domingo? Geralmente, no domingo, eu tirava para fazer uma revisão, só que assim, era uma revisão, mas não específica. Era uma revisão através de resolução de questão. No domingo, eu passava o dia inteiro resolvendo questão de todas as matérias. Que você viu na semana? Semana anterior? De todas as matérias, assim, não especificamente das matérias que eu estudei na semana. Sim. Né? Mas pegava questões aleatórias e ia resolver. Por que eu fazia isso? E aí é uma outra dica assim, que para mim é a dica mais valiosa Olha aí, que pode gente, existir. preste atenção, a dica valiosa. É o seguinte, quando você resolve... Por que eu resolvia muita questão? Por dois fatores. O primeiro é porque você precisa saber o conteúdo. Certo? Isso aí é o mais óbvio. Você precisa saber o conteúdo. E precisa saber como vai estar lá, né? Exatamente. Na prova. O segundo fator é o que não é tão óbvio, mas que foi o que eu percebi e que foi o que foi de grande ajuda para mim, é que ao resolver as questões, ao longo do tempo, eu peguei o macete de como resolver, às vezes até sem saber a resposta. Como? Assim, as questões são tão... O formato das questões... Se repetem? Se repetem. Sim. Que você está tão acostumado a resolver as questões que você já tem uma ideia de como vai ser a resposta. De que o item correto, como é que ele é escrito. Entendeu? Muitas questões eu olhava para elas e disse, rapaz, isso daqui eu não sei, mas eu sei que assim, finge que tu não leu a pergunta, é isso? Exatamente. Tu já sabia eu lia todo, lia a pergunta, lia os itens e tal, eu não faço a mínima ideia disso daqui, realmente isso aqui eu não sei, mas eu sei que o item correto é o D, pela forma como ele redigiu. Olha só. Entendeu? E aí, assim... Muitas vezes eu consegui acertar por isso. E aí, em razão também da própria banca, né? Porque cada banca tem o seu estilo. E aí, daí porque você tem que estudar todas elas, né? Pelo menos as principais, que você está prestando o concurso. E aí, assim, essa dica eu passei para minha esposa e assim, ela, aos poucos, ela falou, rapaz, isso é verdade. Você vai aprendendo o estilo de questão daquela banca, você vai aprendendo realmente como eles escrevem. Você se familiariza, isso. né? E aí, não necessariamente você precisa ter conhecimento pleno sobre aquele tema para você acertar a questão. Eu não estou dizendo com isso que você vai chegar lá e não sei de nada e vai passar, não. Isso daí vale para você acertar aquelas 3, 4, 5 questões que vão fazer a diferença. Sim. Né? É quando você já está num nível que você tá faltando muito pouco para você passar, e aí são 3, 4 questões que às vezes é aquilo que estava faltando para você e você consegue através disso. E aí você consegue através da repetição. Né? Quanto mais você vai fazendo questão, mais você vai pegando esse macete. Vai pegando esse macete, sem contar que as questões, e aí é um terceiro fator, as questões se repetem. As bancas, assim, não tem tanta imaginação também. Vez ou outra você faz uma questão que você acabou de treinar. Né? Você acabou de treinar. Na minha prova oral do concurso de juiz... Que é na segunda fase. É a terceira fase, né? Já é a terceira fase. Foram 3 questões. Basicamente, 50% da prova eu tinha treinado com meus colegas. Né? 50%. Você imaginou a situação? Isso. Na prova oral, a gente treina, né? Normalmente você chama um grupo de amigos, né? E vai treinando. Cada um escreve uma pergunta aleatória e pede para o outro responder. E aí E assim, nós formamos um grupo muito legal e... pelo menos nas minhas perguntas, mais de 50% das perguntas que eu respondi lá na hora, eu já tinha respondido para os meus amigos. Ou seja, as coisas se repetem. Sim. Porque não tem para onde correr. É aquilo dali que você estuda.
Né? Então, assim, se você está lendo, se você está respondendo perguntas, se você está fazendo as suas questões, fatalmente, uma hora, vão lhe perguntar aquilo que você já estudou, que você já respondeu.